Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar o programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo pode pagar 66 milhões para assinar com o ex-atacante da seleção brasileira. Jorge Jesus toma a decisão de última hora sobre retornar ao Flamengo. Flamengo passa ileso da convocação do Brasil para a Copa América. Vinha, Cebolinha, Arrascaeta e mais. Clima fica tenso no Flamengo e torcida fecha a entrada do CT do Ninho do Urubu. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O técnico Dorival Júnior anunciou a convocação da seleção brasileira para disputar a Copa do Brasil 2024 e não chamou ninguém do Flamengo. Existiu o temor da torcida pela convocação de até 3 jogadores, até pela presença de Fabrício Bruno e Ayrton Lucas na última lista e a possível convocação do Pedro, que desfalcariam o time no Brasileirão. A Copa América vai ser nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho, mas os jogadores convocados se apresentam no dia 30 de maio. Isso porque a convocação também abrange 2 amistosos de preparação para a competição, México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho, respectivamente. Apesar da ausência de jogadores do Flamengo na lista dessa sexta-feira, o Dorival Júnior frisou que a convocação pode sofrer alterações depois dos amistosos. A começar que ele convocou apenas 23 jogadores e não os 26 que devem ser permitidos pela Conmebol, além de possíveis mudanças técnicas ou por lesões. O prazo para envio da lista final é até o dia 12 de junho, mas as lesões permitem mudanças até a véspera da estreia. Produção, coloca aí para nós a lista dos convocados. Goleiros: o Alisson, Liverpool; Bento, Atlético Paranaense; Ederson, Manchester City. Laterais: Danilo, da Juventus; Ian Couto, Girona; Guilherme Arana, Atlético Mineiro e Wendel, Porto. Zagueiros: Beraldo, do PSG; Éder Militão, do Real Madrid; Gabriel Magalhães, do Arsenal e Marquinhos, do PSG. Meio-campistas: Andréas Pereira, do Fulham; Bruno Guimarães, do Newcastle; Douglas Luiz, do Aston Villa; João Gomes, do Wolverhampton e Lucas Paquetá, do West Ham. Atacantes: Hendrick, do Palmeiras; Evanilson, do Porto; Gabriel Martinelli, do Arsenal; Rafinha, Barcelona; Rodrigo, Real Madrid; Savinho, Girona e Vinícius Júnior, Real Madrid. Por outro lado, Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinha são pré-convocados da seleção uruguaia, mesma situação do chileno Eric Pulgar. Os jogadores vão ficar a partir da 10ª rodada e retornam apenas na 19ª, mas em caso de participação na final, o retorno deve acontecer apenas na 20ª rodada. O Flamengo foi um dos times que pediu a paralisação do torneio à CBF, mas não foi atendido. A seleção brasileira feminina foi convocada também nesta sexta-feira para 2 amistosos contra a Jamaica, com a presença da atleta do Flamengo na lista. Cristiane, a mamãe, soube da notícia enquanto estava concedendo uma entrevista e abriu um largo sorriso com a presença na lista. A Cris foi uma das 26 jogadoras convocadas por Arthur Elias para defender a seleção brasileira feminina nos amistosos contra a Jamaica em preparação para as Olimpíadas de Paris. Pelo Flamengo, na temporada 2024, a Cristiane disputou 16 jogos e marcou incríveis 14 gols. Além disso, a mamãe Cris também contribuiu com uma assistência para as suas companheiras, num total de 15 participações em 16 jogos. Pelo Brasileirão Feminino, a atacante do Mengão é artilheira do torneio com 9 pontos. Os amistosos já têm data definida e vão ser disputados nos dias 1º e 4 de junho na Arena Pernambuco, em Recife, e na Fonte Nova, em Salvador. Cabe destacar que a Jamaica foi a responsável pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2023. A seleção brasileira está no grupo C das Olimpíadas e vai estrear contra a Nigéria no dia 25 de julho em Bordeaux. Os demais adversários da primeira fase são Japão no dia 28 de julho e Espanha no dia 31 de julho. O Flamengo tem um desfalque importante para o jogo contra o Corinthians. É o nosso querido Bruno Henrique. Com um problema no pé esquerdo, o camisa 27 não vai ser relacionado para esse jogo do Brasileirão.
A informação é do portal GE. Além do Bruno Henrique, outro desfalque certo confirmado é o do Eric Pulgar. Com uma entorse no tornozelo esquerdo, o volante ainda se recupera e não tem previsão de retorno aos gramados. Por outro lado, o Flamengo vai contar com o retorno do Arrascaeta. O uruguaio, que estava com uma lesão na posterior da coxa direita, está curado e será relacionado. Não se sabe, entretanto, se ele vai ter condições de ser titular ou se vai ficar disponível no banco de reservas. Outro jogador que é dúvida para essa partida é o Varela, com uma lesão muscular na fossa ilíaca esquerda, localizada na região abdominal. A chapa esquentou. A derrota para o Palestino na quarta rodada da Conmebol Libertadores deixou parte da nação flamenguista muito irritada com essa situação. Tem quem já peça a cabeça do técnico Tite e deseja que ele vá embora do CT do Ninho do Urubu, junto com todos os profissionais da sua comissão técnica, que vem desde a época da seleção brasileira. Agora o Flamengo não depende apenas de si no Grupo E da Libertadores, porque além de ter que vencer as 2 partidas restantes aqui no Maracanã, precisa torcer pela combinação de resultados envolvendo o Palestino do Chile. Nessa sexta-feira, o CT do Ninho do Urubu amanheceu tumultuado, com a entrada sendo fechada por torcedores e sobrou para os jogadores, inclusive até para um recém-contratado pelo clube. Foi o tradicional apavoro da torcida rubro-negra contra os jogadores que não estão se empenhando em campo, como manda a velha e boa raça rubro-negra. O lateral esquerdo Vinha, o atacante Everton Cebolinha e o meio-campista Arrascaeta foram os primeiros a chegarem e serem cobrados. Os rubro-negros estão muito na bronca. No entanto, somente um jogador não recebeu xingamentos da torcida. Foi o uruguaio De La Cruz. O uruguaio chegou por volta das 8h40, horário de Brasília, e abaixou o vidro para falar com os torcedores. Na ocasião, um dos rubro-negros avisou que era o carro do De La Cruz e o outro disse: então pode deixar passar, esse aí está com muita moral. O meia, portanto, entrou normalmente no CT do Ninho do Urubu. Enquanto o De La Cruz não ganhou xingamentos, outros jogadores foram recebidos com ovos e pipocas. Em relação a Rodolfo Landim e Marcos Braz, os torcedores levaram uma faixa com os seguintes dizeres: Braz come virilha e fora Landim. É importante destacar que o Tite também recebeu xingamentos e os rubro-negros presentes no CT pediram a saída dele imediatamente. Produção, coloca aí o vídeo do tumulto hoje cedo no Ninho do Urubu. Eu te segurei pra tu não cair, tu viu? Meus amigos e minhas amigas, estava na cara que isso ia acontecer mais dia menos dia, né? Porque esses jogadores estão brincando com o sentimento de mais de 45 milhões de torcedores apaixonados. Não estão se empenhando dentro de campo, como são muito bem pagos para fazer, e os resultados estão aí para todo mundo ver. Quase eliminados da Libertadores e fora do G4 do Brasileiro. Aí eu te pergunto, você acha certa a atitude desses torcedores? Você acha que isso aí tem que acontecer? Você acha que isso aí resolve? Coloca aí! Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim. Muito obrigado. O Flamengo segue atento ao mercado da bola e para o meio do ano a tendência é que cheguem aí alguns reforços. Uma das posições, inclusive, é desejo antigo. O portal O Dia divulgou hoje que o Flamengo pode gastar até 200 milhões no meio do ano. Uma das posições que devem ser reforçadas é a do lado direito do ataque.
Ninguém fala em lateral direito. Dessa forma, um dos nomes que aparece como possível alvo é o do David Nery. O brasileiro, conforme repercutido na imprensa de Portugal, não deve ficar no Benfica. Dessa forma, o portal conta que o time português pode aceitar uma oferta entre 10 e 12 milhões de euros, que na cotação atual variam entre 66 milhões de reais. Revelado pelo São Paulo, o habilidoso jogador está em sua segunda temporada pelo Benfica, somando bons números individuais desde então. Foram 83 partidas jogadas com 17 gols e 25 assistências. Vale lembrar que o David Nery tem 27 anos, é um ponta-direita com 8 jogos pela seleção brasileira e 1 gol. Também pode jogar de ponta esquerda e meia ofensivo. Tem 1,76 de altura, é canhoto e seu empresário é o Giuliano Bertolucci. Tem contrato com o Benfica até 30 de junho de 2027 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 25 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a vinda do David Nery para o Flamengo? Coloca aí! O Flamengo nunca se separou totalmente do Jorge Jesus. Mesmo com pouco tempo no futebol brasileiro, o treinador português causou um grande impacto sob o comando do Flamengo. Desde então, a torcida rubro-negra nunca se esqueceu do comandante, que venceu 5 títulos em poucos meses de trabalho. O Brasileirão e a Libertadores foram os principais deles. A cada momento negativo da equipe, o nome do português é pedido pelos torcedores. Agora, com a fase conturbada sob o comando do Tite, a situação não é diferente. Nessa semana, o jornalista Thiago Fernandes contou que o Flamengo não descartaria investir novamente no português, desde que ele não renovasse com o Al Hilal da Arábia Saudita. Porém, agora o canal Flamenguista em Portugal repercute uma notícia vinda de um canal de televisão da Arábia Saudita. O Jorge Jesus já teria tomado uma decisão quanto ao seu futuro. De acordo com a publicação, o treinador chegou a um acordo verbal para renovar o contrato com o Al Hilal. A permanência, inclusive, era um desejo de ambas as partes. Jesus está feliz na equipe saudita e vai com tudo para conquistar a Champions League da Ásia na próxima temporada. Nessa, ele acabou sendo eliminado pelo Al Ain. Enquanto isso, o Tite segue no comando do time carioca, ele que desde que chegou ao Rio de Janeiro soma 22 vitórias em 35 jogos. Nessa temporada, são apenas 3 derrotas, mas todas recentes. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!